Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 27 de maio de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. A composição da Câmara de hoje, da sessão de hoje, é a titular, eu na presidência, Dr. Argos Gregório como vice-presidente, Daniela Rodrigues Gonçalves e Samuel de Oliveira Magro completam aqui o quórum de hoje. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 3 processos em pauta. Vamos iniciar pelo processo da Iguasport Limitada. É um recurso ordinário. O relator é o Dr. Samuel de Oliveira Magro. O AIN 436.010. Vai sustentar oralmente pelo contribuinte o Dr. Remy da Silva Lima. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que faça um breve relatório sobre o processo. Em seguida, eu abro a palavra ao ilustre advogado. Doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, desejo um bom dia a todos os participantes da sessão, representação fiscal, os demais juízes, Oswaldo, que nos apoia, doutor Remy, que nos auxiliará aqui também com a sua sustentação oral. O caso, senhor presidente, o AIN, na verdade, constam 12 acusações, mas agradecemos aí ao contribuinte que pagou 11 delas, né? E restou realmente a discussão aqui, no recurso ordinário, apenas uma, que é exatamente a primeira delas, né? Que tem alguma relevância em termos financeiros, né? As demais eram de pequena monta mesmo. E essa acusação, senhor presidente, diz sobre falta de pagamento do ICMS relativo aos exercícios 2015 e 2016, apurado por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509-A do RICMES, através do confronto entre as remessas para depósito fechado ou armazém geral com retorno de mercadorias remetidas por depósito fechado ou armazém geral. Então, essa é a acusação, senhor presidente. Aí acho que o doutor Remy vai nos apresentar aí os fatos que ele entende relevantes também, e fica aguardando, então. Obrigado. Obrigado, Samuel. Passo, então, a palavra ao doutor Remy da Silva Lima para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutor Remy, com a palavra. Senhor presidente, eu poderia fazer o compartilhamento de uma apresentação que eu preparei? Claro, com certeza, com certeza. Obrigado. Vou pedir aqui só um pequeno instante para fazer essa apresentação aqui. Perfeito. Acho que os senhores estão enxergando. Sim. Bom. Mas, doutor Remy, se for possível, só pedir para maximizar aí a tela, porque nessa idade a gente já tem alguma dificuldade de claro, enxergar essas letrinhas miúdas aí. Então, deixa eu só então fazer uma alteração aqui, para que não haja prejuízo no momento. Naquelas lá embaixo, né? Que tinha lá embaixo tem um íconezinho que você clica no formato de tela, que é só clicar ali que aí o slide toma toda a área. Estava aparecendo a tela toda do computador, com as ferramentas e tudo, então fica, agora sim. Agora sim. Agora está melhor, né? Sim, sim. Perfeito. Eu vou dar início aqui. Então, acho que o senhor relator senhor presidente, senhor relator, demais juízes desse Tribunal de Impostos e Taxas, eu agradeço pela disponibilidade, enfim, pela possibilidade de fazer essa sustentação oral. Muito bom dia. Acho que, como o senhor relator já antecipou, né, acho que a discussão aqui está restrita a apenas o item 1 do auto de infração, já que os itens 2 a 12 foram quitados pela contribuinte Iguasport Limitada. Então, basicamente aqui, o que nós temos é uma acusação fiscal que se resume à falta de recolhimento de ICMS sobre mercadorias que foram supostamente comercializadas, né, pela empresa entre 2015 e 2016.
A lógica que o fiscal adotou, nesse caso, foi de presumir que houve uma saída definitiva de mercadorias, houve uma circulação de mercadorias, porque no levantamento fiscal realizado pelo senhor auditor, foi constatado que haveria divergências de estoque, né, entre as entradas e saídas nas remessas e retornos para estabelecimentos de depósito e para armazéns gerais. Acho que é importante aqui destacar, em primeiro lugar aqui, nós vamos passar, são alguns aspectos que estão na ordem procedimental. Tá? Acho que o primeiro aspecto procedimental está relacionado à decadência tributária. No caso concreto, a primeira notificação de lavratura do auto de infração, ela foi declarada inválida pelo Poder Judiciário. A notificação tinha um vício, uma vez que o contribuinte não tinha recebido corretamente a informação de que havia sido autuado. Essa notificação foi declarada inválida e, depois de muitas idas e vindas, houve o recebimento de uma segunda notificação, essa sim válida, porém ocorrida 7 anos após o último fato gerador ocorrido em 2016. Então, aqui a gente tem um quadro que resume um pouco o histórico desse caso, né? Em 2020, em novembro de 2020, houve a primeira notificação de lavratura do auto. Em 2021, em 2022, perdão, houve o trânsito em julgado do acordo que anulou a notificação, aquela primeira, né? E em 2023 houve o envio da segunda notificação, essa sim válida. Qual o ponto que a gente entende aqui que seria correto? É que a decadência, primeiramente, o lançamento do crédito tributário, ele pressupõe a notificação válida. Não existe a possibilidade de haver um lançamento de gaveta. Quer dizer, o lançamento, ele por essência, é um ato pelo qual o fisco, apurando a ocorrência de um determinado fato gerador, notifica o contribuinte acerca da constituição do crédito tributário. Sem a notificação, essa constituição ela não existe. E para que essa notificação possa produzir efeitos e assim materializar o auto de infração, é imprescindível que ela seja válida. Se a notificação não é válida, a notificação assim entendida como ato que consuma, que cristaliza, que consolida todo o processo de lançamento fiscal, esse lançamento em si ele não acontece. E se ele não acontece porque esse ato final, indispensável, não se processa de maneira válida, consuma-se aqui a decadência. Quando a gente observa o momento que é feito, o momento que ocorre o último fato gerador, que é em dezembro de 2016, para a primeira notificação válida, quer dizer, a segunda enviada nesse contexto, a gente vê que houve aqui um lapso muito grande de tempo. E aqui há alguns elementos que eu acho que são importantes de considerar. Quando os autos retornaram para a diligência, o senhor auditor fiscal fez uma menção de que o processo aqui teria, enfim, a decisão, em primeiro lugar, fez uma consideração de que haveria aqui uma certa interrupção do prazo decadencial, interrupção essa consubstanciada na expedição do termo de início de ação fiscal em 12 de setembro de 2018. Acho que esse ponto é importante destacar, porque o termo de início de ação fiscal ele não tem o condão de interromper o prazo decadencial. Porque assim, se fosse, seria muito fácil. Quer dizer, o fisco vendo que ali estão às vésperas de dar 5 anos do lançamento do prazo decadencial, apresenta um termo de início de ação fiscal e zera a contagem do prazo decadencial. E isso não existe. A doutrina, a jurisprudência do STJ, a jurisprudência dos tribunais, enfim, de uma maneira, eu diria, quase umas raras situações que há uma certa pacificação em torno de um tema de direito tributário, e a questão da decadência. O prazo decadencial, ele não se suspende e ele não se interrompe nessa situação. O prazo, ele corre indefinidamente. Então, dizer que o termo de início de ação fiscal seria uma causa interruptiva do prazo de decadência é contar com uma interpretação que não tem amparo na maior parte da doutrina e da jurisprudência, enfim, no entendimento que se tem no Brasil acerca de direito tributário e acerca do Código Tributário Nacional, que agora, em 2026, vai fazer 60 anos. Então, não é uma coisa nova. Acho que um segundo ponto também
a se destacar em relação à decadência é que o termo de iniciação fiscal ele pode, na realidade, antecipar a contagem do prazo decadencial. Então, quando a gente fala da contagem de decadência do artigo 173.1, que se inicia lá no primeiro ano do exercício subsequente ao qual o lançamento poderia ter sido feito, essa contagem ela pode ser antecipada, por exemplo, se logo de imediato à ocorrência do fato gerador, ao início do termo da verificação fiscal. Aí sim se poderia falar em antecipação, mas interrupção da contagem do prazo decadencial, postergação da contagem do prazo decadencial, acho que não tem substância dentro do direito tributário brasileiro, com todo respeito às correntes divergentes. Eu acho que mais um ponto também importante a levar em consideração é que a seriedade do lançamento enquanto ato constitutivo do crédito tributário ela é tão importante que há a figura já muito conhecida do lançamento para prevenção de decadência. Então, muito no passado, a Fazenda, quando o contribuinte recebia, por exemplo, uma liminar, a Fazenda entendia que não precisava fazer o lançamento do crédito tributário, porque o contribuinte estava amparado por uma liminar que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, por exemplo, e aí não se fazia o lançamento desse crédito tributário. Esse entendimento que não era preciso fazer o lançamento foi afastado pela posição majoritária, enfim, ou pelo menos dominante dos tribunais, enfim, da doutrina, no sentido de que não é possível que se tenha algum tipo de marco para suspender a possibilidade de fazer o lançamento. O lançamento ele precisa ser feito independentemente do que ocorra, dentro do prazo legal previsto, seja no 173, seja no 70, seja no artigo 150, parágrafo 4. Então, não há uma possibilidade de existir aqui um meio termo. Quer dizer, ou o lançamento está feito e constituído, o crédito tributário, e assim entendido porque o procedimento final que permite a constituição do crédito, que é a notificação, é válida, ou o lançamento não está feito e não foi feito. E nesse caso é o que ocorreu. O último fato gerador que nós estamos discutindo aqui foi em 31 de dezembro de 2016, e o lançamento válido só ocorreu mais de 7 anos depois. Então, aqui, por não haver nenhum tipo de evento, nem fático, nem haver alguma previsão normativa ou doutrinária, ou mesmo jurisprudencial, um entendimento que sustente a possibilidade de um lançamento depois de 7 anos, um lançamento, digo, assim entendido como a constituição válida do crédito tributário, então aqui a gente tem um quadro muito claro de decadência do crédito. Passando adiante, o fiscal também, quando fez a feitura do auto de infração, incorreu num vício de procedimento de apuração. Como eu comentei, o auto de infração está baseado no fato de que foram feitas saídas e retornos de mercadorias, e que nessas remessas e retornos de mercadorias para estabelecimento do armazém geral, teria havido uma saída de mercadorias a descoberto de ICMS, por conta dessas supostas divergências. Qual é o ponto essencial aqui? A apuração dessa divergência ela se deu no estoque somente da Iguasport. E não houve aqui uma feitura de uma fiscalização nos estoques, enfim, nem mesmo por amostragem, dos estabelecimentos de depósito ou de armazém geral. E isso contraria uma decisão homologatória já bastante antiga, mas que foi reiterada mais recentemente, que trata justamente disso, que a verificação, mesmo com base no artigo 509 de divergência de estoque, ela precisa estar amparada por uma análise nos dois polos, quer dizer, tanto no polo do depositante quanto no polo do depositário, porque há aqui uma situação que é um pouco da vida. A empresa, quando dá essas saídas, ela pode se enganar. Às vezes, a mercadoria saiu da empresa depositante com um código e entrou na empresa depositária com outro, depois voltou com outro código, e nessa situação, o histórico se perde e se cria uma impressão de que a divergência correspondeu à falta de recolhimento de ICMS, porque houve uma saída com o intuito de comercialização, enquanto não houve. Então, em relação ao necessário reconhecimento dessa divergência, essa feitura nos dois estabelecimentos ela é importante, porque, do contrário, é um pouco presumir que a vida se resume a uma infalibilidade do contribuinte. Quer dizer, o contribuinte dá a saída pelo código A, o depositário recebe essa mercadoria pelo código B,
e vai devolver essa mercadoria pelo código C. Quer dizer, é um pouco imaginar que todo mundo vai seguir os códigos corretos, que não haverá nenhum tipo de divergência meramente procedimental e, a partir disso, criar uma situação que, na realidade, como a gente muitas vezes observa, não tem amparo no dia a dia de uma empresa. E, por isso, essa feitura deveria ter sido feita por conta dessa realidade, mas como não foi, também há um vício procedimental que faz com que o lançamento não possa ser considerado válido. Ainda dentro do procedimento de apuração do crédito tributário, eu acho que tem um segundo ponto, que é a forma e o marco temporal que a autoridade fiscal se utilizou para considerar como não tendo havido o retorno das mercadorias. O fiscal apurou operações no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016, considerando operações que ocorreram um pouquinho antes, ali em 2014. A situação é um pouco, novamente, descolada, com todo respeito, da realidade, porque quando eu considero, para fazer a lavatura de infração, as operações de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016, a impressão que se dá é que todas as mercadorias que foram saídas do estabelecimento da empresa voltaram, ou teriam de voltar, ou inevitavelmente voltariam em 31 de dezembro de 2016. Só que isso, na realidade, não acontece. A ida e vinda de mercadorias, ela ocorre continuamente, independentemente da virada do ano. Então, que nesse caso, a fiscalização não poderia ter, quando fez a apuração do crédito tributário, da lavatura da inflação, considerado que as operações de remessa teriam que ter retornado, enfim, teria de ter havido a reversão dessas em 31 de dezembro de 2016. Por que não em 1º de janeiro de 2017 ou 20 de fevereiro de 2017? Enfim, por que 31 de janeiro é um marco inescapável? O que acontece em 31 de dezembro que me garanta, inevitavelmente, que a mercadoria que foi no ano passado, ou no curso dos 12 meses antecedentes, vai ter de voltar inescapavelmente em 31 de dezembro de 2016? Nada. E justamente porque não há nada que garanta isso, é preciso que haja um prazo razoável, não sei, 6 meses, 10 meses, 11 meses, não sei, para considerar que essa mercadoria teve o tempo hábil de voltar e assim apurar que, de fato, para as saídas ocorridas até 31 de dezembro de 2016, houve um lapso temporal suficiente para dizer que essas mercadorias não retornaram. Mas isso não foi feito. Quer dizer, há uma presunção, novamente, de que a operação da empresa acontece numa realidade paralela. Quer dizer, tudo começa e termina fatalmente em 31 de dezembro de um determinado ano. Nós sabemos que a realidade não é tão simples assim como a fiscalização presumiu. Portanto, esse vício também de apuração, da forma de apuração do estoque, eu acho que também revela uma falta de compreensão e uma falta, na realidade, de visualização do aspecto prático do dia a dia da empresa. Acho que vale acrescentar, embora não esteja nos autos, mas acho que é importante mencionar que, nesse período, a Iguasport estava com uma deficiência razoável de espaço físico para armazenamento. Ela ainda não dispunha tão facilmente desse espaço, precisava enviar essas mercadorias para estabelecimentos de armazéns, para depósitos, e por isso fazia essas operações. E por conta disso, eu acho que essa realidade não foi levada de uma forma tão sensível pelo fiscal. Por fim, eu acho que temos aqui 2 pontos que são muito tranquilos por parte do Tite. O primeiro deles são os juros. Esse auto de infração utilizou juros num patamar superior à Selic. A súmula 10 do Tite aqui é muito clara, né? Os juros exigidos têm que estar limitados à taxa Selic, isso aqui eu acho que não tem maiores dúvidas. Mas a grande questão aqui surge em relação aos demais itens, caso mantido seja o auto de infração, que são 3. Primeiro, a multa de 80%, uma multa que não, aqui numa situação em que não tem nenhum indício de fraude, de uma má-fé do contribuinte, acho que seria interessante revisitar essa multa. Sei que tem toda uma limitação, mas acho que é importante destacar que não é possível cobrar uma multa nesses patamares. Depois, em relação à própria forma de apuração da multa, existe um fato importante, que a multa incide sobre um valor básico atualizado, mas uma atualização que é feita com base na Selic. E a Selic não é um índice que, embora seja utilizado para
remunerar o crédito tributário principal, mas não é um índice de correção apenas, ela tem um componente de juros, e em tendo um componente de juros, não seria possível falar que ela simplesmente atualiza, mas ela traz um componente de juros de uma multa que só é constituída com a lavratura do auto de infração. Então, ainda que se entenda pela manutenção do auto, acho que é importante frisar esse ponto, que a multa ela não pode incidir com base numa atualização que cobra juros de uma mora que só surge, na realidade, com a constituição do crédito tributário, com a lavratura do auto em si, e aí, a partir desse ponto, se poderia falar em juros da multa, mas juros da multa lavrada e não paga, não juros da multa com base no valor atualizado que se utiliza da Selic, que tem esse componente de juros. Então, acho que com esses esclarecimentos eu encerro minha sustentação. Acho que os pontos estão bastante esclarecidos e peço provimento do recurso ordinário, se não no todo, para cancelamento do auto de infração, ao menos subsidiariamente para limitação dos juros da Selic e da multa nos termos que comentei acima. Obrigado, doutor Remy, pela sustentação oral muito clara, muito didática, cumpriu rigorosamente os 15 minutos aqui, regimentais. Parabenizo aí pela exposição. Passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente o seu voto. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Remy, aí, pelos pontos de esclarecimento que ele trouxe em sustentação oral. Vou passar a leitura, então, do voto, senhor presidente, que já está aí disponível para os juízes da Câmara. Vamos lá. Afasto, por ausência de elementos fáticos ou jurídicos que a sustentem, a alegação de decadência do crédito tributário constituído na inicial. A tese de decadência, fundada na aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, não se sustenta. O crédito tributário decorre de levantamento fiscal, hipótese que atrai a aplicação da regra do artigo 173.1 do CTN, conforme consolidado na súmula TIT número 15 de 2020, que apresenta o seguinte enunciado. E aqui eu trago o enunciado da súmula. E continuo. Assim, a Fazenda Pública teria até 31 de dezembro de 2021 para constituir o crédito relativo ao ano de 2015 e um ano mais para o de 2016. O constituiu em 7 de janeiro de 2021, muito antes do término do prazo prescricional. Aquele do desculpe, decadencial. E continuo. A alegação de decadência trazida no recurso se lastreia em duas premissas que se mostram falsas diante da análise dos documentos juntados aos autos. A primeira delas sustenta que a primeira notificação de lavatura do AIM foi declarada inválida pelo Poder Judiciário nos autos do Manual de Segurança número tal. Não há nos autos nenhuma decisão judicial anulando aquela notificação, e nem poderia, pois essa matéria não foi levada ao Poder Judiciário. Consoante o artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, que nesse mandado de segurança impetrado pelo autuado, as folhas tais, era o restabelecimento do prazo de defesa administrativa com relação à auto-infração número tal, que é esse, o que lhe foi concedido judicialmente. A segunda premissa falsa é a de que a primeira notificação válida foi recebida pela recorrente em 27 de janeiro de 23. Nessa data, não lhe foi enviada nenhuma notificação de lavatura do AIM, mas da reabertura do prazo para apresentação de defesa. Ainda que se admitisse alguma irregularidade naquela notificação de 7 de janeiro de 2021, é indiscutível que em 24 de novembro de 2021, ainda dentro do prazo decadencial, a autuada havia tomado ciência da lavratura do auto de infração em tela, pois nessa data impetrou o reto citado mandado de segurança, juntando sua cópia inicial, que cito aqui as páginas. Por fim, se eu estiver equivocado em tudo que até aqui explanei, e se admitir a anulação da notificação da lavatura do AIM, como defende a recorrente,
ainda assim não se verificaria a decadência no prazo de análise, pois se aplicaria o disposto do artigo 73, inciso 2 do CTN. Eventual vício no procedimento de certificação de contribuinte implica vício formal no respectivo lançamento, e o termo inicial do prazo decadencial de 5 anos seria a data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Em conclusão, ainda que se considere verdadeiras as duas premissas que sustentam a alegação de decadência trazida pela recorrente, esta não se verificou no caso destes autos. Quanto ao mérito, tem razão a recorrente quando assevera que não incide ICMS sobre as remessas de mercadorias para depósito fechado ou armazém geral e os retornos dessas ao estabelecimento depositante, nos termos do artigo 7º, incisos 1 a 4 do RICMES. No entanto, nenhum imposto está sendo exigido no AIM relativamente a essas operações. Defendendo-se das acusações fiscais contidas nos itens 1, 10 e 11 do AIM, só um minutinho aqui, porque... Então, defendendo-se da acusação fiscal contida no item 1 do AIM, a autuada argue erro da fiscal autuante por não fazer aí eu abro aspas, né? Verificação completa das notas fiscais de saída e de entrada das mercadorias remetidas e posteriormente devolvidas à recorrente. Fecha aspas. Prossegue argumentando que não incide ICMS sobre a remessa de mercadorias para depósito em armazém geral, nem sobre o retorno dessas ao estabelecimento depositante. Ocorre que esse argumento não corresponde às verdades verificadas nesses autos. Em primeiro lugar, o trabalho fiscal fundamentou-se na análise detalhada dos documentos de lavra da própria autuada. Em segundo lugar, as notas fiscais que ela diz demonstrar a remessa e retorno de mercadoria. Peraí que... Essa é uma... Acho que eu mandei para vocês uma versão e peguei uma anterior, mas eu só vou excluir aqui essa parte. Isso que é importante a leitura. Então, em primeiro lugar, o trabalho fiscal fundamentou-se na análise detalhada dos documentos de lavra da própria autuada. No desenvolvimento do trabalho fiscal, utilizou-se a autoridade autuante do instrumento previsto no artigo 109 do RICMES, levantamento fiscal, para apurar o levantamento tributável real do estabelecimento da autuada. Considerou, para tanto, as remessas e retornos de armazém geral nos períodos de 2015 e 2006, bem como os estoques iniciais e finais desses anos informados pela autuada, as folhas tais. As fichas produzidas nesse levantamento, as folhas tais, demonstram que, nos 2 anos considerados, retornaram ao estabelecimento, o autuado, mercadoria que não foram remetidas para depósito em armazém geral, levando a correta presunção legal, prevista no parágrafo 3º do artigo 509 do RICMES, de que essa diferença se refere a operações tributadas ocultadas do fisco. Assim, o imposto exigido inicial não se refere a nenhuma operação regular efetivada entre autuado e o armazém geral, mas aquelas realizadas com terceiros e não escrituradas, de onde provieram os recursos para a aquisição dessas mercadorias que retornaram do armazém geral, mas que não haviam entrado anteriormente no estabelecimento autuado. O levantamento efetuado pelo fisco é suficiente para comprovar a ocorrência do fato sujeito à hipótese de incidência de ICMS. Utilizou-se ele nesse meio indiciário, apurando a existência de diferença nas entradas de mercadorias recebidas em retorno de armazém geral, autorizado pelo parágrafo 1º do 509 do RICMES, para concluir pela realização de operações ocultadas da fiscalização. A própria lei presume que essa diferença se refere a operações tributadas pelo imposto, consoante parágrafo 3º desse artigo. Temos aqui uma presunção iuris tanto, e, assim, cabia ao fisco provar tão somente o fato presuntivo previsto na lei, que é a diferença de levantamento. As fichas e relatórios produzidos pelo agente fiscal comprovam a existência de diferença de levantamento. Que essa diferença se refere a operações tributadas pelo ICMS, se presume por determinação legal. Não se verifica no trabalho fiscal nenhum dos supostos equívocos apontados pela recorrente. Não tem nenhuma aplicação no presente processo o disposto na decisão homologatória da CAT,
de 21 de dezembro de 77 no processo tal, segundo a qual o levantamento fiscal relativo a depósito fechado ou armazém geral deve obrigatoriamente ser abrangido do respectivo estabelecimento depositante, sendo vedada a sua feitura isolada. O que essa decisão homologatória, editada há quase meio século, impedia era a realização de levantamento fiscal apenas no estabelecimento depositário, sem abranger o depositante. No caso em tela, o levantamento fiscal foi feito no estabelecimento depositante, sendo dispensável qualquer levantamento nos estabelecimentos depositários. Apesar de verdadeiro, é inútil o argumento da recorrente sobre a possibilidade de que as operações com armazém geral tenham sido registradas com outros CFOPs, além do 5905 e 1906. No trabalho fiscal, todos os CFOPs pertinentes foram considerados, e cito as folhas. Mas, nos livros fiscais da autuada, não há registro de outros CFOPs. Toda a argumentação da recorrente se baseou apenas em teses, que já foram observadas quando da autuação, tanto que ela não apresentou nenhum erro ou omissão eventualmente cometido pelo agente autuante. O único argumento fático apresentado foi o erro de CFOP por ela cometido, e que foi acatado, sem qualquer ressalva, pela autoridade fiscal no levantamento. Equivoca-se recorrente ao arguir a suposta impropriedade do lapso temporal considerado pela autoridade fiscal para realizar seu levantamento fiscal. Em qualquer levantamento fiscal, são irrelevantes as remessas e retornos de mercadorias realizadas entre o depositante e o depósito fechado ou armazém geral, ocorridas antes ou depois do período nele delimitado. Qualquer mercadoria remetida antes desse período e que lá se manteve, comporá o estoque inicial em poder de terceiros, assim como aquelas que de lá só sairão após o período considerado, compõem o estoque final em poder de terceiros. Desde que esses dois estoques sejam considerados, não há nenhum reflexo daquelas movimentações do levantamento fiscal. No caso dos autos, os estoques informados pelos autuados foram considerados sem nenhuma ressalva pelo fisco, restando perfeito o trabalho fiscal. Relativamente ao caráter confiscatório da multa aplicada, não há como prosperar tal alegação. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Se a recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. A penalidade aplicada está conforme disposto na legislação e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. Diferentemente do que argumenta a recorrente, não estão sendo aplicados juros de mora sobre a multa. A multa foi aplicada sobre o valor básico atualizado nos termos do artigo 96 da Lei 6374 de 89, como exigido pelo artigo 9 parágrafo 9 do artigo 85 da mesma lei. A legitimidade da atualização de base de cálculo da multa é matéria pacificada nesse tribunal, que sobre esse tema editou a súmula 13 de 2018 de caráter vinculante nesse processo, nos termos do artigo 52 caput da nossa lei, né, do contencioso. Por fim, merece acolhimento o pleito da autuada de limitação dos juros de mora aos índices da taxa Selic, pois esse encontra-se conforme o novo enunciado da súmula 10 de 2017 desse egrégio tribunal. Pelo exposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Então, senhor presidente, esse é meu voto, que eu coloco aí, então, a apreciação da Câmara, e eu peço ao senhor que permita a edição do voto, aí libere para a edição do voto, para eu corrigir essas alterações aqui que eu fiz. Sim, com certeza. Deixa eu... Muito bem, o doutor Samuel, ele afastou aqui está afastando aqui a questão da decadência e no mérito, negando o provimento. Deixa eu só... Aqui. O processo está em discussão. Doutor Samuel, deixa eu... eu estou aqui com algumas... em princípio, aqui,
estou concordando com o relator em relação ao mérito, mas eu estou com sérias dúvidas em relação à questão da decadência. Porque é o seguinte, durante a sustentação oral e durante o seu voto, eu estava verificando aqui deixa eu ver aqui, estava verificando aqui a processo, né? E aí eu localizei aqui a decisão, né? Porque o contribuinte, ele ajuizou o mandado de segurança e o mandado de segurança foi julgado improcedente em primeira instância, né? E aí, em segunda instância, houve reversão da decisão, entendendo que assim, o objeto do mandado de segurança é a nulidade da intimação realizada, né? Ele fala intimação, mas é a notificação aqui, que é a primeira notificação, né? É o objeto, porque o contribuinte ele teria sido notificado ou intimado, né? Como está aqui no processo judicial, e passou o prazo de defesa e para evitar a inscrição na dívida ativa, eles entraram com mandado de segurança e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou reconhecendo que, uma situação aqui bem específica, né, aquela notificação do contribuinte abrindo prazo, ela foi, ela foi realmente irregular, né? Então, aí reabriu o prazo, porque aquela primeira foi nulificada. E com isso, né, eu fui buscar aqui um caso, era de TCMD, que era uma situação semelhante, assim, era parecida, era um pouco diferente. Um precedente desta Câmara, que até foi unânime reconhecendo a decadência, numa situação mais ou menos parecida, que o contribuinte foi notificado por edital, aí ele entrou com mandado de segurança, anulou a notificação via edital, e aí reabriu o prazo, e só que já estava fora do prazo, né? Aí esta Câmara julgou o processo, até se vocês quiserem anotar, é o AIN 4065986, dígito 0. 4065986, dígito 0, né? Nesse caso aqui, desse precedente, que não é igual, mas não é idêntico, mas é um pouco parecido, nós reconhecemos a decadência. E esse processo, esse precedente, a, a representação fiscal entrou com um recurso especial, né, e ainda não foi julgado pela Câmara Superior. Tem um pedido de vista do Dr. Alberto Podigaek, que essa é justamente a discussão, aplica o 173.2 ou não, né? Porque o 173.2, ele diz que o vício formal do lançamento fiscal reabre o prazo de 5 anos a partir da decisão judicial. Aqui foi o erro de procedimento. Naquela decisão, a gente entendeu que o erro de procedimento não aplicaria o 173.2, né, o procedimento de notificação. E é justamente esse o ponto, né? Aplica se a notificação ela envolve, ela abrange o 173.2 ou não, né? Nós entendemos nessa decisão que não, né? Que não seria o caso, né? Não seria erro formal do lançamento, e sim da mera notificação, que tudo bem, é o aperfeiçoamento do lançamento. Então, essa era a discussão. E eu queria pedir licença, doutor Samuel, para dar uma olhada, para ver com calma os limites da decisão, né? Porque no seu voto, né, o senhor fala exatamente que a decisão judicial ela não anulou exatamente a primeira notificação, ela só reabriu o prazo. Então, eu queria dar uma olhada nesses aspectos, né, dos limites da decisão e analisar melhor aqui a questão da decadência, né? O mérito, eu, em princípio, aqui já disse, estaria lhe acompanhando. É só essa decisão, é só essa questão da decadência que
realmente eu estou com muita dúvida aqui e queria analisar melhor. Eu estaria pedindo vista, com a sua licença, para verificar essa questão aí. Não sei se eu, dentro da análise que eu fiz aqui, resumidamente, seria esse o ponto controvertido mesmo, né, da questão da decadência. Perfeito, senhor presidente. Exatamente esse o ponto. É ótimo que o senhor também analise e apresente aí sua visão, né? Tem aqui, eu estou lendo, eu fui procurar essa decisão, o senhor realmente é do 2021, né, essa decisão que o senhor cita. No caso, especificamente aqui, nós temos aqui, que eu não sei exatamente lá, né, as questões temporais, né, quando ocorreram, tudo mais, mas eu coloquei lá o que eu entendo, né? O pedido dele foi específico de reabertura do prazo, né? Na verdade, o que aconteceu aqui é que ele foi notificado pelo DEC, né? Naturalmente, pelo DEC, supostamente, né? O DEC não teria disparado o e-mail, né? Que a própria legislação do DEC já fala que é um e-mail absolutamente desnecessário, que é um favor, né? E aí, mas de qualquer maneira, então o pedido dele lá no Maior Segurança foi esse, de reabertura do prazo. E ele foi atendido nesse pedido de reabertura do prazo, e o prazo foi reaberto. Mas, no caso especificamente aqui, não há nenhuma dúvida que ele foi cientificado da decisão, né? Tanto que ele entrou com uma segurança muito prontamente, né? Então, inclusive com a cópia do próprio processo. Então, não há aí a questão. Para mim, essa questão está bastante tranquila, mas, obviamente, sempre a gente fica aguardando aqui a lição que o senhor vai trazer para a gente com essa matéria, que é, né? Espero que confirmando, colocando mais argumentos jurídicos aí ao meu entendimento sobre a matéria aí. Tá bom? Mas é excelente que o senhor retire esse vice para analisar. Senhor presidente. Pois não, doutor Remy. O senhor me permite apenas um esclarecimento fático? Pois não, pois não. Apenas para, com todo respeito ao senhor relator e sendo bastante assertivo, na folha, bom, o senhor vai revisitar o processo, evidentemente, como já sinalizou, mas apenas gostaria de fazer um destaque, na folha 503 dos autos do processo administrativo atual, consta lá a página de pedidos, e aí lá há o pedido de fato, como o senhor relator colocou, de seja julgado totalmente o processo de pedido, considerando a segurança definitiva sobre o estado de inscrição individuativa, com o estabelecimento do prazo de defesa com relação à infração tal, tendo em vista a nulidade do procedimento de intimação realizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo por conta da abrupta alteração do procedimento que induzia o impetente a erro. Então, ali tem uma menção à nulidade. Eu acho que é importante frisar esse fato do pedido que consta do mandado de segurança das folhas 503. Não, eu cheguei a ver o relatório da decisão judicial de primeira instância e do agravo, eles mencionam exatamente isso que o senhor falou. Então, mas eu percebido, não. Mas ali não é um pedido, né? Ali não é um pedido, ali é uma razão de pedir. Tendo em vista isso, então não há nenhum pedido de tendo em vista a irregularidade e tal. Então, não foi pedido de declaração, foi com razão de pedir. Mas, de que maneira o senhor vai analisar isso daí? Eu vou analisar com calma, justamente esse ponto, ele é fundamental aí, né? Então, eu vou tirar em vista, então, doutor Samuel, e com certeza eu vou apresentar aí meus argumentos ou para acompanhá-lo, né? Ou, se for para divergir, será fraternalmente, uma divergência fraternal. Como sempre, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu diria até mais que fraternal, é professoral, didática, e sempre muito bem-vinda. Então, tá bom, eu estou pedindo vista, não sei se mais alguém quer pedir vista. Não, presidente, na verdade o senhor me poupa desse trabalho, porque justamente eu ia me manifestar no sentido de tirar o processo em vista, exatamente, não em referência ao processo 4065 que o senhor citou, 986, mas justamente por ter dúvida também com relação à ocorrência ou não de decadência. Mas então, por certo, o senhor fará uma análise melhor do que a minha,
e ali, quando retornar o processo, a gente volta a debater. Mas realmente esta também é a minha dúvida. Então, eu acho que o seu pedido de vista vem em boníssima hora. De forma alguma. Se eu soubesse que você estava com vontade de pedir visto, eu ia deixar. Você se adiantou. A sua ia ser melhor que a minha, com certeza. Deixei o senhor se adiantar. Então, tá Mas bom. teremos debates aqui no retorno, que bom. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou aqui, então... Então, o processo, então, sai em vista para a presidência, e... Então, doutor Remy, nós costumamos aqui dar preferência para devolução dos processos em vista, então, acredito que não vai demorar, né? O prazo para o pedido de vista é de 15 dias, então, vou tentar trazer o mais rápido possível. Só acompanhar, a única coisa, então... relembrando, presidente, desculpe, é que como o relator vai sair em férias, temos que aguardar o retorno dele. Bem lembrado, bem lembrado. Vou ter que esperar, então, o doutor Samuel voltar. Seu retorno é 26 de junho, é isso? Até 26. Depois do Corpus Christi. Tá, então tá bom. Então, devo trazer, então... Daqui 4 sessões, na verdade. Devo trazer, então, o voto logo no seu retorno, então, doutor Samuel. Tá bom? Então, doutor Remy, por favor, só acompanhe, então, o sistema, né, para processo entrando em pauta, o advogado poderá acompanhar, né, a sustentação oral já foi feita, então o advogado poderá acompanhar o julgamento, ok? Perfeitamente, senhor presidente. Então tá bom. Então, o processo, então, saiu em vista. Obrigado, tenha um ótimo dia, agradeço a sua atenção. Obrigado pela presença, e passamos, então, ao próximo processo da pauta. Presidente, deixa eu só fazer uma observação. Nós realmente não temos inscrição para a sustentação oral do processo Celera? Não tem, ele não compareceu. Então, como eu tinha falado, inclusive, aqui, quando ainda nem tínhamos iniciado a sessão, eu vou pedir para o senhor devolver o processo para a pauta. Aliás, para a pauta já vai direto, né? Não, para o relator acho que vai direto, né? Porque eu já vou pautá-lo para a semana que vem. Eu gostaria de ouvir o advogado, porque ele traz aqui alguns argumentos que realmente me chamaram a atenção, mas que, em tese, precisariam ser justificados aqui, né? E o momento a fazer isso seria aqui em sustentação oral. Eu, com os meus papeizinhos aqui, eu tenho teria um sem número de questionamentos para fazer aqui, com relação a determinados itens, mas como ele não está, entendeu, perdida essa oportunidade, então eu vou pedir, se o senhor puder fazer essa gentileza de devolver o processo, acho que para mim, eu não sei exatamente qual é a melhor solução, mas já anunciando que ele vai ser pautado para a semana que vem. Então, já vamos para o julgamento direto. Pode ser, presidente? Pode. Então, vou devolver para a pauta, você pega ele processo lá e indica, né? Isso. Muito bem, processo retirado de pauta, pedido do relator. Obrigado, presidente. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Gran Petro, distribuidora de combustíveis, o AIN 5011899, eu sou o relator. Não há inscritos para a sustentação oral, então eu vou direto ao voto. São duas acusações fiscais. Eu vou tentar resumir o voto. São duas acusações fiscais. Deixa eu ver aqui para a gente... Falta de pagamento do ICMS, item 1, e recebimento de mercadorias tributadas desacompanhadas de documentação fiscal, item 2, apurados por levantamento fiscal específico, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES, decorrente de operações com etanol hidratado, querosene de aviação, gasolina de aviação e querosene, omitidas ao fisco no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de 12 de 2020.
Questões de conhecimento, eu não estou conhecendo daquela alegação de ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante pré-tributário, tendo em vista a súmula 13. Confiscatoriedade da multa, também não estou conhecendo, em razão do artigo 28 da Lei 13.457. Preliminar de nulidade do AIM, portaria 115, 2014. Estou afastando a preliminar, tendo em vista que a ata de controle não é requisito essencial do AIM, o fundamento do artigo 34 da Lei 13.457. Cito aqui, nesse sentido, inclusive, uma decisão da Câmara Superior, um precedente da Câmara Superior sobre o assunto, né? O AIM é o 4072066, dígito 4. E quanto ao mérito, né? A questão aqui que o contribuinte coloca é que houve equívoco no critério do levantamento fiscal, já que a simples remessa de mercadorias para armazém ou depósito da mesma titularidade não é fato jurídico tributário, conforme artigo 7º, inciso 1 do RICMES, de modo que são operações que não têm incidência do ICMS e, portanto, violaria o princípio da não cumulatividade, né? Também pede aqui no recurso a aplicação do 527A e a questão dos juros e a multa que já foram apreciados na preliminar, né? Então, o que eu digo? Que o argumento, não se colhe o argumento de que a fiscalização deixou de considerar as operações não tributadas para armazém geral ou para depósito do mesmo titular, pois estamos diante de operações tributadas omitidas ao fisco, onde foram consideradas informações do próprio contribuinte, né? Relevante consignar que o contribuinte requereu a juntada de documentos para comprovar que as operações foram de armazém geral e sua destinação, que foi deferido pelo órgão julgador as folhas 33.790. Contudo, nenhum documento foi apresentado pelo contribuinte, conforme se vê de folhas 33.795. Então, o contribuinte pediu para juntar documentos, foi deferido, foi dada a oportunidade, ele não juntou, né? Então, o levantamento fiscal, ele, na minha visão, ele é perfeitamente cabível, né? Se infere que foram utilizadas informações de estoque inicial, final, conforme livro de inventário, notas fiscais de entradas e saídas, transmissão de informações pelo SPED, dando conta da inexistência de estoques no estabelecimento das mercadorias, conforme folhas 17/19. Então, nesse sentido, eu me reporto aos precisos dados e informações do relatório circunstanciado de folhas 33.798 seguintes, e aos esclarecimentos da representação fiscal em contrarrazões sobre os critérios do levantamento fiscal para apuração das diferenças, folhas 33.865, que aqui eu transcrevo. Então, eu entendo que o lançamento fiscal, com fundamento do artigo 509, 509A do RICMES, está legitimado, né? E, diante disso, eu estou, então, negando provimento ao recurso ordinário, mantendo integralmente os itens 1 e 2 do AIM. Com relação ao 527A, as duas acusações fiscais implicam em falta de pagamento de imposto, então, ausente aqui um dos requisitos objetivos da norma. Então, eu estou rejeitando. Com relação aos juros, está fora do período da súmula 10 do TIT, né, que a partir de 1º de 11 de 2017 já foram aplicados aqui, já foi aplicado a Selic, né? Então, o período é posterior, 2019 2020. Então, nesse sentido, também estou negando provimento à alegação de excesso de juros, porque, de acordo com o DDF, eu entendo que os juros foram corretamente aplicados aqui. Então, eu estou conhecendo em parte do recurso ordinário e, nessa extensão, negando provimento. Este é o meu voto, submeto aos meus pares para discussão. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação.
Espera aí, presidente, que não abriu aqui para mim. Abriu. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido em parte, e na parte conhecida não provido à unanimidade dos termos do voto do relator. Esse é o resultado. Julgamento encerrado e com o encerramento deste julgamento, nós cumprimos a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora. Sessão encerrada no EPAT. Visualizando a ata. Tudo em ordem. Então, diante disso, eu agradeço a todos, a presença de todos, e peço, então, que o Oswaldo encerre a gravação, por favor.